Eu sou William Timura, eu sou autista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre coisas que não se devem falar para autistas. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas. Então, por favor, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo, eu trazendo conteúdo aqui para vocês. E é claro, também deixem o like no vídeo e também sintam-se à vontade sempre para comentar, porque justamente o tema desse vídeo foi em base dos comentários que eu vejo nos meus vídeos, né? Então eu vejo quais comentários estão ali mais recorrentes e vou decidir os temas que eu trago aqui em base nisso. Então, por favor, comente, que é muito importante também. Então, quais são as coisas que a gente não pode falar para autistas, então, que a gente deve evitar? Eu vejo que é muito curioso, aliás, quando as pessoas me mandam mensagens e querem desenvolver, né, um diálogo comigo, especialmente se vão falar sobre autismo, e há um certo cuidado, né, a se tomar. As pessoas têm um certo receio de falar alguma coisa que talvez não vai soar muito bem, ou que a gente vai considerar como uma gafe, por exemplo. Então isso pode acabar até mesmo deixando a conversa um pouco delicada demais, né? As pessoas podem ter algum certo receio de perguntar alguma coisa, com medo de parecer rude ou algo do tipo. Então eu acho que é bom a gente desambiguar algumas coisas aqui. E bem, para começar, na verdade, pessoal, tem muitas coisas que você não pode dizer para pessoas, não necessariamente para autistas, né? Então, assim, o que você pode dizer para mim, William, como autista, são algumas frases, algumas coisas que incomodam particularmente a mim, não necessariamente a todos os autistas, né? Da mesma forma, outros autistas, né, também vão ter as suas preferências. Então, é claro, isso sempre vai de pessoa para pessoa, mas eu tenho duas frases que eu acho que é consensual, assim, né? Então vou trazer nesse vídeo especialmente essas duas frases que eu vejo que são muito recorrentes e que, assim, a grande maioria das pessoas não gostam delas. A primeira é dizer que o autista não parece autista. Essa é uma frase que, assim, ela é desgastante para quem ouve. Por quê, né? Pode ser especialmente em casos, né, de autismo com dificuldades mais brandas, né? O meu caso, por exemplo, o que a gente tem chamado de síndrome de Asperger ainda, a gente já viu que aqui esse termo está entrando em desuso, né, claro, mas toda essa camada que a gente fala sobre o autismo leve, quando se fala nessa camada de pessoas, elas não necessariamente transparecem ser autistas 100% do tempo. Então, qual é o critério, né, que você está medindo quando a pessoa vai falar assim, nossa, mas você não parece autista? Então, qual é o critério sendo usado, né? Você tem, muitas vezes, como por exemplo no meu caso, você tem um processo de psicoavaliação e um acompanhamento psiquiátrico e multiprofissional, não somente psiquiátrico, por anos, muitas vezes. Então, assim, houve uma observação muito vasta e que demoraram muito tempo, muitas vezes, para conseguir chegar finalmente num diagnóstico que faz sentido e que aí, ou até mesmo no caso de uma família, né, que tem um filho que tem algumas dificuldades comportamentais na escola, algumas coisas que, enfim, aí esse drama familiar leva essa pessoa a ser submetida a diversas avaliações, a diversas profissionais para finalmente ter um diagnóstico de autismo, e aí alguém chega em 10 minutos e fala para você, tá, mas você não parece autista. Sempre quando eu ouço alguém dizendo a mim que eu não pareço autista ou alguém não parece autista, eu me lembro do questionamento de Richard Dawkins, né, quando se questiona do porquê que a humanidade pensava, a primeiro momento, que era o Sol que girava em torno da Terra e não a Terra que gira em torno do Sol. Porque nós aqui no planeta Terra, quando a gente olha para o céu, parece que é assim, né? Parece que é o Sol que está girando em torno da Terra. Então, é tudo uma questão de perspectiva, muitas vezes, né? Na sua perspectiva que você vai encontrar uma pessoa com autismo e você interage com ela 1 ou 2 horas naquele determinado ambiente, né? Então, realmente, muitas vezes, o autista, especialmente o autista leve ou o autista de dificuldades brandas, ele não vai parecer autista. Agora, eu, particularmente, o William, não me incomodo quando alguém fala isso, porque eu entendo que isso é parte da conscientização do autismo. Então, eu não me incomodo particularmente. Eu entendo realmente
que eu sou um caso de autismo sim, que se desenvolveu, que desenvolveu autonomia e que muitas vezes pareço ser uma pessoa de desenvolvimento típico, quando na verdade eu não fui, mas está tudo bem. Eu entendo que isso desperta a curiosidade das pessoas e realmente as pessoas vão dizer, muitas vezes sem intenção de serem maliciosas, mas elas vão dizer essa frase e para mim não tem nenhum problema. Eu vejo isso como uma oportunidade de conscientização. Mas outros autistas que estão um pouco mais sensíveis, especialmente famílias que demoraram tanto tempo para finalmente conseguirem entender, aceitar o diagnóstico, conseguirem ir atrás de um profissional que de fato feche o diagnóstico precisamente, é realmente um pouco difícil de ouvir essa frase. Agora, a segunda frase que eu vejo sendo dito muito entre pessoas, especialmente pessoas leigas no assunto, né, que não necessariamente convivem com pessoas com autismo, não estudam sobre isso, é essa frase, né, que quando a família ou quando alguém fala, né, sobre, pois é, o meu filho, o meu sobrinho foi diagnosticado com autismo. E aí do outro lado, né, a pessoa que recebe essa informação diz a seguinte frase: nossa, tadinho, que pena. Desejo melhoras para ele. Então, como se estivesse tratando o autismo num viés de doença, como se fosse algo que a pessoa pudesse melhorar e magicamente, né, se livrar, digamos assim, dessa condição. O que, obviamente, a gente sabe que não é verdade, né? Uma vez que a pessoa realmente foi diagnosticada com autismo, essa pessoa vai ter atipicidades, né? Ela vai ter as suas diferenças da forma autista que ela é, digamos assim, ao longo de toda a vida. É claro que isso não significa jamais que é algo terminal, digamos assim, no sentido de que essa pessoa não pode se desenvolver, ela não pode aprender, ela não pode desenvolver habilidades, ter uma sustentabilidade na sua vida. Todas as pessoas aprendem. Todas as pessoas são capazes de desenvolver mais autonomia na sua vida. E isso é uma verdade não somente para pessoas com autismo, mas para qualquer condição, né? E todo ser humano aprende. Então, isso é desejável a gente ter em mente quando se trata de intervenções educacionais para ensino de habilidades dessa população. E por isso a gente fala tanto sobre diagnóstico precoce, por isso a gente fala tanto sobre conscientização do autismo. Porque quando você consegue diagnosticar essa pessoa, né, mais cedo possível, você consegue melhores intervenções e melhorar, ensinar habilidades que são relevantes para a qualidade de vida dessa pessoa e ela consegue aprender e se desenvolver melhor. Então, o problema dessa frase é pensar nesse sentido de o autismo como uma doença. Na verdade, não tem nada a ver com uma doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. As pessoas com autismo precisam sim de abordagens mais específicas de ensino e não é algo que a gente vai se livrar de ao longo da vida. Então aqui nesse vídeo eu abordei duas frases que, ao meu ver, são quase consensuais na comunidade do autismo, entre autistas e entre famílias que têm filhos com autismo, né? E eu, claro, sei que tem várias outras frases que podem incomodar outros autistas especificamente, mas eu acho que essas são as duas frases consensuais, né? E, bom, se você é autista e está assistindo esse vídeo, deixa aqui no comentário se tem alguma frase, alguma coisa que te incomoda também. Quem sabe esse vídeo possa servir realmente para a gente conseguir promover um pouco mais de conscientização, né, também, entre as pessoas que convivem com pessoas com autismo. E se você é familiar também, deixa aqui nos comentários se você já ouviu alguma coisa que te incomodou, né? Eu gosto bastante de falar com pais e mães também de pessoas com autismo. Eu acho que já falei com muitas, na verdade, ao longo da minha vida e eu estou sempre disposto a ouvir. Então, estou muito interessado em saber os comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, e me seguir também no Instagram, que isso me ajuda bastante. E, bem, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.